Tamo de volta. Fechou. O pai da fera aí. Vamos só dar um tempinho aí pra galera entrar, a gente já retoma a ideia. Vamos lá. Mas futebol muda muito rápido a vida dos meninos. Então, se tiver uma cabeça boa, tiver um foco, tiver centrado, essa galera consegue ir longe. Exatamente. E essa mudança é rápida mesmo, né, Fábio? Se não tiver preparado, às vezes, que o menino ganha R$ 600, passa a ganhar 20 mil e passa a ganhar 300 em questão de um ano, às vezes. Né? Exatamente. De uma hora para outra, quando o cara vê, o cara muda de patamar muito rápido. Se não tiver uma boa base às vezes, uma estrutura de família, ou dos próprios agentes, o pessoal que acompanha, se o cara não tiver uma base, uma orientação legal, é complicado. Porque muda muito rápido, né, cara? Com certeza, com certeza. Então... E a própria velocidade com que isso acontece exige de uma preparação psicológica muito grande, até para não se perder como jogador, né? Exatamente, entendeu? Então é muito assim, é importante os meninos que estão na base ter pessoas que estão em volta, pessoas sérias, pessoas que orientem da maneira correta, né? Eu sempre falo isso, quando eu tive no Grêmio, eu tinha um agente que ele só me falava coisas boas. Era tudo que eu queria ouvir. Pô, o cara é legal comigo, o cara é maravilhoso. E não é. Eu errava o passe, não era eu que eu tinha errado o passe, era o cara que estava mal posicionado para receber a bola. E às vezes não é, às vezes você precisa dar uma cacetada, às vezes você precisa puxar a orelha, às vezes você fala, ei, volta para cá, é aqui o caminho, perde o foco. Então, é que nem o filho, né? Você tem que falar, não dá para dizer sim sempre, né? Exatamente. Às vezes você precisa dar orientação e vai fazer muito, muito mais bem do que se você passar a mão na cabeça e não falar nada. Nossa, com certeza, com certeza. Então, o papel do agente, o papel das pessoas que estão envolvidas no processo e que dão o suporte para esses meninos é importantíssimo. Né? De estar perto, de parceria, isso é importante. Fala, então, Pedrão. Pedro é um dos nossos atletas lá, Fábio, que foi formado lá no TAC, foi lá, desfilou o futebol dele no Botafogo, disputou a copinha pelo Botafogo ano passado. Ah, legal. Pedro Afonso que entrou aí. Tem vários atletas que estão no Botafogo hoje, né? Teve uma parceria muito boa, né? Vários passaram por lá, Rafael, Pedro, e inclusive no profissional a gente tem visto o Wesley, que às vezes está figurando, zagueiro, e o Henrique, né? Que é o Boca. O Henrique. O Boca, né? Sim. Ele é centroavante e ele jogou e atacante. Já se firmou, já fez gols, já foi melhor em campo, já ganhou. Com 18, 19 anos. Ele é puta baita do talento. Então vamos lá. Voltamos. A pergunta era sobre o contrato do menor de idade, se era direto com o jogador. Ele estava perguntando. Ou se... não... quando é de menor, né? Você é advogado, você pode explicar. Como menino menor de idade, tem que ter a anuência dos pais. Se for contrato profissional, tem que ter a anuência não só de pai, mas também de agente, clube. É uma coisa um pouquinho mais complicada, não tão simples, e não poderia ser tão simples, né? Porque o menor de idade ele precisa ser protegido, de certa forma, né? Olha aí, ó. E o pai do Cezinha, a fera aí. Abraço, César. Seu Cezinha. Tanto que o próprio contrato com o atleta, com o agente também, se o atleta for de menor, ele não pode ter remuneração para o agente. Né? O agente não pode ganhar comissão de um atleta de menor. Exatamente. Né? Então... É interessante, né? É interessante, porque dá uma protegida, de certa forma, mas ao mesmo tempo, às vezes, acaba com situações desagradáveis, que às vezes tem empresário que gerencia toda a carreira do menino enquanto moleque, vai e chega no profissional, passou dos 18 anos, às vezes o jogador também não é fiel ao empresário, digamos assim, e é uma coisa que não tem muito que ser feito. Na verdade, o problema todo está na nossa legislação, né, cara? Exatamente. Então, não dá segurança para a gente, não dá segurança para o clube, não dá segurança, não dá cobertura para o atleta. Então, no final, acaba ficando um negócio maluco e poderia o processo ser simplificado se a gente tivesse uma lei um pouco mais orientada, melhorada nesse sentido, né, de dar proteção para todo mundo.
sabe que desde lá de 2009, faz 11 anos, 2009 foi o primeiro congresso de direito desportivo lá que eu fui fazer em Porto Alegre. Uhum. E desde lá já se falava muito nisso. Então a gente participando lá do congresso, um congresso internacional de direito desportivo, e já se falava em tentar achar uma legislação, tanto brasileiros quanto alguns advogados que vinham da Europa mesmo, que vinham participar do congresso e falavam nisso, nessa necessidade de se ter uma legislação que defendesse um pouquinho mais essa relação empresário-atleta, digamos assim, e ao Sim. mesmo tempo que não deixasse o atleta como refém do empresário, né? Que também não pode acontecer também, né? Que também não pode acontecer. É complicado, é uma discussão. No fim, cada um vai ver o seu lado, aí o clube defende o lado dele, o atleta vai defender o dele, o agente vai defender o dele, é complicado. Mas deveria ter algo que fosse um equilíbrio, que fosse bom para todas as partes. E aí, para que ninguém... Que aí, quando tá tudo bom, tá bom para todo mundo, fica mais fácil de você tocar a relação e não acontecer isso como você falou, né? Porque, às vezes, pela falta de segurança, você ajuda, quando chega na hora boa, acabou o contrato. Tanto que por isso que muitas vezes os clubes, né, acabam obrigando o atleta a assinar o contrato, porque senão não põe para jogar, se não renovar o contrato. Porque o clube mesmo não tem, muitas vezes, garantias, né, cara? O contrato vai ficar livre. Se ele assina um contrato com um atleta de 16 anos, quando esse atleta fizer 19, o atleta está livre. Ele tem a preferência por mais 2, mas não é obrigatório assinar com ele. Então, se é um atleta de altíssimo nível, o clube acaba meio que ficando, às vezes, refém desse atleta. Né? Sim. Não se conseguiu chegar no... Pode falar. Não consegue chegar num consenso, num acordo daquilo que seja um equilíbrio para todas as partes, né? Exatamente. E a outra pergunta, que era do Matheus, era em sentido da solidariedade entre os clubes, né? Em relação à comercialização do jogador, a venda do jogador, de que forma se dá essa divisão, né? Depende, é contratual. Sim. De qualquer forma é contratual, né? Eu acho que o que o Matheus quis dizer até a questão de que forma que a gente faz para dividir o contrato, o direito direito econômico? Os direitos econômicos, exatamente. A FIFA deu uma restringida, acho que começou aqui na Copa de 2014. Exatamente. Eles alteraram, 2014. Antes tinha, aqui no Brasil era liberado, né? Alguns até países pessoa da Europa, física França, podia nunca ser. Existiu direito econômico. Exatamente. Então a gente vai bater no caso Neymar, né? Quando foi vendido para Barcelona, um cara era dono de uma perna, o outro tinha o pé, a mão esquerda era de outro, ele estava todo fatiado. Exatamente. E aí, por conta disso, até uma pressão da Europa, a FIFA extinguiu o direito econômico legalmente, mas na prática aqui no Brasil continuou existindo, continuava havendo contratos que não eram registrados, né, de outra forma. continuava acontecendo. Por esse motivo, muitos agentes... Não, pode falar. Eu lembro desse momento lá em 2014, a gente na federação mesmo, lá na Federação Gaúcha de Futebol, a gente discutindo de que forma faria, porque naquele momento o TAC não disputava jogo, não disputava profissional, e não sendo time não disputando profissional, não podia ter o direito econômico dos jogadores. Então aquele momento era um momento de aprendizado, e foi um momento que muitos empresários correr atrás de clubes, para ter clube, para poder ter o direito econômico, né? Sim. Para poder manter isso. Porque acabou girando assim, só podia existir o direito econômico em transação de clube com clube. Foi o que se criou naquele momento, né? Exatamente. Até tinha muito clube refém de empresário, né? Nessas Sim. Que aí empresário acabava ficando com um percentual de vários jogadores de base, coisa assim. Quando era para pingar um dinheiro, nunca chegava no clube. No clube, os empresários dominaram o mercado. E aí agora alterou novamente, né? Hoje já existe um entendimento de que a família possa ter um percentual, né? Coisa de 10% até 20%
é aceitável, você consegue registrar um contrato na CBF, que é o nosso órgão nosso aqui, né? E como que eu vou falar? É algo que precisa ser pensado quando vai se assinar um contrato. Precisa ter uma assessoria no momento que vai assinar um contrato, né? Eu sei porque Exatamente. até hoje, muitos, às vezes, pais, atletas, o cara fala assim, não, mas quando meu filho for vendido, nós temos 15%. Eu falei, da onde? Pô, isso é da época que eu Da jogava resenha. quando a gente amarrava cachorro com linguiça. Acabou. É, Isso é da época da lei do passe. Mas muita exatamente. gente que ouviu em algum tempo, ouviu alguma coisa, o cara fala assim, não, quando ele for vendido, eu tenho um percentual. Eu falei, É, não, não é assim. Hoje é o que você tem no contrato. no Se contrato. tiver no contrato, você tem. Se não tiver, você não Esquece, tem. né? É, É, mas, exatamente, entendeu? mas muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Uma forma que foi encontrada de driblar esse mecanismo da FIFA eram os contratos de comissão que foram fechados. Sim, Eu recebi alguns na época, a gente viu muito disso e debateu sobre isso, inclusive, que era para os empresários terem comissão sobre a venda futura do jogador. Se fosse discutir na justiça civil, eu acho que seria plausível, mas pela regra da FIFA também era uma coisa legal, um dispositivo é. ilegal. Na Então, verdade, acaba a gente caindo no jeitinho brasileiro. O brasileiro vai sempre dar já um tinha jeito. brasileiro. Entendeu? Os É caras verdade. podem criar a regra que for, vai se criar uma fórmula que vai fazer. Né? E, infelizmente é assim, tanto que a gente vê aqui no Brasil, né, eu me licenciei na época ainda era agente FIFA, isso sei lá, 12 anos atrás. Ah, Né? Mas todo mundo continuou trabalhando do mesmo jeito, sendo licenciado ou não, os caras não, trabalhavam do mesmo jeito, entendeu? exatamente. Então nunca houve uma seriedade, uma cobrança. Ó, esse cara tem que ter, você tem que ter a licença para trabalhar. Você é advogado, se você não tiver OAB, você não pode advogar. Você é dentista, Não, eu sou açougueiro, eu vou abrir um consultório aqui e vou começar a fazer obturação na boca dos caras. Não pode, entendeu? Mas exatamente. no futebol brasileiro nunca foi levado muito a sério isso, né? Tanto que você vê assim, a gente faz algumas transações internacionais e a primeira coisa que os caras falam é a tua licença, qual que é o número da tua licença? Nós não temos nem o número de licença, né? Hoje a minha licença como intermediário da CBF é o meu CPF. Aí como que eu vou Ah, explicar para um cara na China? Não, lá no Brasil nós não temos número de licença. não Não, tem, você né? não é licenciado, você está contando um H para mim. Não, tá Ah, aqui, aí ó, entra aqui nesse link aqui, você vai ver a lista dos agentes licenciados. É um número, é o meu número do meu documento, entendeu? Então é outra briga que as outras confederações, pô, cada agente tem uma carteirinha com a sua data, com a sua validade, exatamente. é coisa que nós até esse momento não temos. Mudou de novo a regra da CBF aqui, De novo, mudaram o acesso. sistema, vamos ver se melhora essa questão. Mas é É, complicado, entendeu? quem sabe sim. Até o RB Caldas aqui tá nos mandando que lá fora também tem brecha. Referente a falou do jeitinho brasileiro, vídeo Barcelona versus Santos. Mas aí a brecha não sei se veio de fora ou de dentro. Mas, Porque a... mas na negociação do Neymar ainda era a época do direito econômico, ainda era um negócio antigo, né? Exatamente. Exatamente. E muito o que os clubes de fora fazem hoje é como o francês que estava lá comigo vendo o jogo. Ele não poderia comprar o atleta menor de 18 anos. Mas Exatamente. ele poderia ter, talvez, Levar da família. ou levar da família, que é outro jeitinho que os caras dão, ou ter feito Exatamente. uma proposta de uma compra futura. Foi o que o Barcelona, na verdade, fez, né? Direito de É, preferência, de né? Ah, preferência, entendeu? Só que ah, acabou dando um dinheiro por fora. Aí é um rolo danado, né? exatamente. Mas alguém Aí tem ganhou o... por fora, né? exatamente, exatamente. Ah, referente até a esse tipo de contrato, no Grêmio teve uma série de problemas recentes em relação a isso. Até o nosso amigo, o Dr. Alan, falou sobre um caso que é de lá, do menino Sim, que foi sim. com a família Foi inteira pro para o Barcelona. Barcelona, inclusive, né? É, Sim. exatamente. Tanto E que aí, agora, num desses casos, eu acho que o Manchester City agora foi bloqueado na FIFA, né? aham,
Quando a FIFA tem a comprovação que houve algum tipo de fraude, algum tipo de jeitinho, pode ser o grande que for, os caras bloquearam e os caras não vão poder contratar jogadores por 2 anos, por 2 temporadas. Né? Exatamente, estão bloqueados. Né? E foi por uma situação dessas, eu acho, assim, Fábio. Eu acho que foi algum assédio de atleta, alguma coisa assim. E esses clubes europeus fazem muito, né? O Valdemir está falando que o Messi foi com a família. O Messi foi muito cedo para lá. Eu não sei se em função disso, mas eu acho que sim. Eu acho que foi uma situação dessas com 12 anos. Exatamente, com 12 anos. Ele foi com 12 anos, ele entrou na base do Barcelona dessa forma. Então, eu não sei se... Eu não sei, porque também é uma situação complicada. Porque se o jogador dá certo, é bom, né? Maravilhoso. Mas se ele tiver um problema, aí... Se tiver um problema... É uma aposta, né? E, na verdade, assim, os clubes europeus eles apostam naquilo que a gente falou lá no começo. Eles apostam no talento. Exatamente. Se o cara vão trabalhar, vão lapidar o cara para que aquele talento, uma hora ele exploda, né? Mas 100% garantido não tem, né? Mas nem no jogador pronto, né? Nem no jogador pronto. Exatamente. Até porque a gente tem uma série de fatores aí que pode influenciar muito e acaba às vezes, decidindo o rumo de uma carreira de jogador, seja ela por lesões ou por várias coisas que a gente vê aí, né, Fábio? Sim. Às vezes o jogador pode ter uma lesão. O pessoal tá falando do Tocha. Você sabe quem é o Tocha de 3 passos? Tocha não joga nada. Invadiu aí uma galera de 3 passos aí a live agora, Fábio. 3 passos está dominando. 3 passos vai dominar o mundo, rapaz. 3 passos, eu falo para os caras, você dançou de 3 passos, der 4 passos, cai no rio. Se não souber nadar, morre afogado. Se souber nadar, sai na Argentina. Exatamente. Mas então tá bom. Não, mas é legal. Eu acho que o futebol de 3 passos tem muito talento. O futebol da região, né, cara? É uma região que sempre revelou muitos atletas, que sempre... assim, com certeza. Grandes atletas de seleção brasileira, Tafarel, Danley no Grêmio, muitos atletas saíram daquela região ali. E eu acho que o projeto que vocês iniciaram e que continua, eu acho que já está colhendo grandes frutos, bons frutos, né? A tendência é que sempre vira um processo, né? Com certeza. Alguns já saíram, então chegando novos, e é legal para a própria garotada, né? Eu vejo os meninos do Giba hoje estão no sub-15, eu acho, sub-17 jogando, entendeu? Então é a oportunidade que legal. Eu lá atrás, lá na minha época, eu tinha. Exatamente. Né? Então isso é legal para a cidade, entendeu? Exatamente. Para toda a região, né? Para toda aquela região ali, né, Fábio? Que hoje a gente vê projetos assim semelhantes lá com o 3 passos em vários lugares. Isso é importante para o desenvolvimento do futebol nacional. Isso a gente olha os cases de sucesso do futebol nacional, todos envolvem investimento na formação do atleta, né? A gente tem a continuidade dos trabalhos, a continuidade dos projetos. E lá, tendo essa possibilidade lá, eu tenho certeza que com o passar dos anos a gente vai ver cada vez mais jogadores que passaram por lá, que saíram de lá e vão estar em grandes clubes, né? Precisa apostar. Vão estar com certeza. Né? Apostar na garotada e dar oportunidade e a garotada trabalhar, né? E aí a tendência é crescer. Exatamente. E aí a gente vê uma coisa até, de certa forma, injusta, né, Fábio? Que a gente vê os clubes, e que era uma coisa até mal pensada. A gente vê quanto menino que foi lançado só no momento que o clube estava em dificuldades financeiras, não conseguia montar um elenco forte, e aí pela necessidade de tapar o furo, acaba subindo um jogador da base, que entra muitas vezes para ser torrado no profissional. Porque se o jogador entrar no momento errado no time, o time acaba torrando a carreira dele, né? Então, é diferente de quando você tem um time já que está encaixadinho e que tu começa a lançar, vai lançando um e outro jogador, vai lançando com calma o jogador, tendo espaço num time que já está
que já está bem organizado, bem estruturado, é outro mundo, é acaba queimando outra muitos realidade, atletas, né? Com potencial, né? O Grêmio tem feito isso muito bem, né? De usar os garotos que vêm da base, né? E aí sim. colocar eles num momento que seja favorável, até para o cara ganhar confiança, né? Por isso que às vezes o cara foi o destaque na base toda, ele chega no profissional, coloca ele numa fria, aí o cara não vai bem, a imprensa já cai de palma batendo no cara, aí daqui a pouco já influencia a torcida, o cara não consegue mais jogar, entendeu? E aí você Exatamente. queima um garoto que tinha um grande potencial, né? Exatamente. Ali eu tô vendo até o Voltaire Vale aí, um abraço, amigo, tá falando que o Flamengo só vende prata da casa por muito dinheiro. Outro patamar, ele falou. Mas o Flamengo é um exemplo desse, né? Sim. O time do Flamengo está totalmente encaixado, é muito fácil jogar no Flamengo, né? Então entra no time encaixado, entra no time e aí acaba que as coisas dão certo, acaba até realmente vendendo de uma forma mais valorizada o jogador futuramente. Não tem. Agora eu quero ver vender caro o jogador que entra na Portuguesa com 6 meses de salário atrasado. Não, aí que o bicho pega, né? Aí que o empresário tem que ser bom para fazer o negócio, né? Que vendeu do Flamengo é fácil, né? Não, e é bem o que você falou, né, cara? Hoje, para um garoto que sobe e entra no meio das feras, se o cara tiver uma cabeça boa, ele tem o talento porque ele foi formado ali, a tendência é ele crescer, ele evoluir, e aí, lógico, o clube vai. No final de tudo, o clube é o beneficiado, né? Mas põe o cara na fria, aí fica um pouco mais complicado, né? Até pela questão experiência e tal. Mais complicada. Sim. Ele tá dizendo que a base do Flamengo é muito forte. Mas legal, Bernardo. Show de bola, parceiro. Na verdade, a base, os grandes clubes do Brasil hoje estão muito bem estruturados, né, cara? Você vê aí os CTs das bases, pelo menos assim, os clubes de Série A, praticamente todos têm uma estrutura muito, muito boa, muitos bons profissionais. Exatamente. O Renato está dizendo aqui que os clubes têm gerações que encaixam. O Flamengo ficou muito tempo sem revelar. É que o Flamengo ficou muito tempo desorganizado até, né? De certa forma, como clube. E hoje se estruturou de uma forma que eu acho que não tem mais volta. Acho que o Flamengo vai se manter nesse nível por muito tempo, Fábio. Se os caras conseguirem manter, tem um pessoal que está à frente, né? Tocando, administrando o clube de uma forma legal. Se os caras continuarem nessa pegada, nessa linha, a tendência é que cada vez mais o clube se fortaleça, né? Tem que aproveitar esse momento, vibe boa de grana, de tudo para se estruturar, para se organizar. Aí a tendência é que vire uma potência, que já é uma potência, né? Em termos de torcida, mas sempre assim, é uma torcida mal explorada, mal administrada, né? Exatamente. Explorado no sentido de aproveitada, né? Sim, mal aproveitada, entendeu? Você imaginar que é um clube de maior torcida no Brasil e não tem um estádio próprio. Exatamente. E paga aluguel no Maracanã, entendeu? Né? Hoje tem um CT, que é um dos referências do Brasil, que é coisa recente, é coisa dessa diretoria nova. Sim. Entendeu? E é um investimento que já vem colhendo resultado. Exatamente. É um momento bom, mas tem que continuar nessa pegada, nesse crescimento, nessa evolução e ir trabalhando, né? Exatamente. Até, se a gente for ver, até clubes tipo o Criciúma. O Criciúma vai colher bons frutos daqui a um certo momento. O Criciúma construiu um CT novo maravilhoso. Mesmo não sendo um clube de elite no Brasil, está apostando, tá uma coisa que com certeza vai dar retorno em algum momento. Dar retorno, sim. Porque às vezes, o clube vai fazer um investimento de 10 milhões, é um absurdo de dinheiro, mas no universo do futebol não é tudo isso, né, Fábio? A gente sabe que os valores são elevados, então... O Valdemir... você deu sorte lá, né? A gente vai de novo. Vamos ver se vai voltar essa Libertadores e a gente vai lá. O próximo jogo a gente está lá. Tem outra pergunta aqui, um comentário aqui do Valdemir.
que o Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, disse que, em uma entrevista, que o Brasil não vai ser campeão mundial nos próximos 30 anos, por conta da nossa formação de base. O que vocês acham? Pesado, né? Eu não sei se nós vamos levar 30, mas eu acho que nós vamos patinar mais alguns anos. Eu acho que vamos sim. Eu também acho. Eu acho que a gente não... os atuais atletas que nós temos, não, eu particularmente, espero que a gente ganhe a próxima Copa, mas eu não acredito muito, não. Eu também. Até por conta do formato que a gente vê, né? Eu acho que talvez se tivermos algumas mudanças bem radicais nesse formato, a gente tem chance. Nós temos os melhores atletas, nós só não temos a melhor equipe. Exatamente. E enquanto a gente continuar nessa pegada, eu acho muito difícil da gente ganhar a Copa do Mundo. E talvez falte até um entendimento de jogo, uma estrutura de jogo, uma ideia de futebol trabalhada desde a base, saber o que a gente vai aprovar, saber o que a gente vai querer, saber desde lá do sub-13, 15, 17, todas as idades vir construindo um trabalho. Isso é uma coisa que talvez esteja faltando pra gente, e eu concordo contigo. Eu gostaria muito que o Brasil ganhasse a próxima Copa, mas eu não acredito, não. Pra gente que trabalha no futebol, o Brasil ganhou, todo mundo quer jogador brasileiro. Nós somos o país que mais exporta. Né? Saiu agora os números de 2019, foram 1.600 atletas. O país que mais mandou atletas para fora foi o Brasil. Né? Desse número, 73% ou 74% estão jogando em primeiras divisões fora do Brasil, em primeiras ligas. Entendeu? Então isso é enorme, é gigante. E assim, se o Brasil for campeão, todo mundo quer jogador brasileiro, todo mundo quer treinador brasileiro, o Brasil fica no topo. Mas assim, é uma opinião, eu espero que ganhe, mas eu acho que nós vamos ter dificuldades. Até por conta, assim, a formação, eu acho que nós estamos melhorando. Eu acho que a gente também, como você falou, você acha que a gente não tem um negócio ainda definido, mudou muita coisa. Chegou um momento que a gente falou assim, nós vamos copiar o que a Europa faz. Só que o nosso perfil físico não é europeu, é diferente. Exatamente. Né? Aí, acho que não é bem isso. É aquilo que você está falando assim, só queremos atletas grandes. Agora já mudou um pouco. Não é bem isso. O atleta técnico é importante. Nosso atleta era técnico, nosso jogo era diferente. Exatamente. Né? Então, assim, tem coisas boas que a gente deve copiar, mas tem coisas que são nossas, cara. Perfeito. O clube europeu que veio aqui pagou 40 milhões num garoto que está começando no profissional, ele contratou o garoto pelo talento que ele tem. Não pelo robô que ele está copiando da Europa. Entendeu? Então, acho que a gente ainda está meio perdido nessa onda aí. É verdade. Até nessa ideia de querer copiar demais, a gente acaba perdendo um pouquinho da essência brasileira, que é o que sempre fez a diferença, né, Fábio? Sim. É a ginga, a habilidade, a ousadia do jogador brasileiro que tem foi o que sempre foi diferente, foi o que sempre fez a diferença pra gente. Exatamente, entendeu? A diferença do brasileiro era a parte técnica, entendeu? Era o que fazia a diferença. E aí chegou um ponto que nós começamos de copiar, eu acho que nós temos que copiar o europeu na parte administrativa, na parte de gestão, na parte de organização, que os caras são fenomenais, entendeu? Na parte de marketing, né? Você vai... Exato, a parte... falando, né? Acho que tem um amigo aí que é flamenguista, é a maior torcida do Brasil, mas me fala assim, quantas camisas vem de fora do Brasil, o Flamengo? E aí você agora, mesmo... Procura a camisa do... PSG, né? Do PSG, que não é o top, hein? Procura aí em qualquer shopping, em qualquer loja você acha. Entendeu? Nós fomos ver, eu postei até uma foto no meu Instagram, nós fomos ver a final da Copa São Paulo, que já era fora do comum, Inter e Grêmio. Que não são, normalmente tem um clube do estado de São Paulo na final. Exatamente. Já tinham 2 clubes de fora. O garoto estava sentado na nossa frente, uma criança. Ele estava com a camisa do PSG com o nome Mbappé nas costas. Nem Neymar não era. Para você ver, entendeu? Só que assim, né? Do PSG eu posso falar um pouco, assim, a gente cuida das redes sociais do PSG no Brasil. Hoje o PSG, a base de fãs do PSG no Brasil é maior do que na França.
É impressionante, né, Fábio? Entendeu? Só que os caras têm uma empresa aqui no Brasil que cuida da rede social deles. Ah, Entendeu? Você pega um clube lá, o Mônaco, que é um clube, não é um dos grandes clubes franceses, os caras têm uma empresa aqui no Brasil que cuida da rede social deles. Por quê? exatamente. Se você procurar a camisa, eles estão vendendo a camisa, eles estão vendendo o caderno, onde a capa do caderno é os caras, eles estão ganhando alguma coisa. Nós não ganhamos nada Exatamente. fora do Brasil. Nós nem no Brasil nós não ganhamos, né? Se você procurar talvez uma camisa do Inter, do Grêmio em Belém do Pará, não vai ter. Ah. Não, Entendeu? realmente. É bem complicado. Até o Voltaire perguntou, tem algum clube que vende lá fora? Não tem. É justamente isso que o Não Fábio está tem, trazendo brasileiro aqui. não tem. É exatamente. Você mal e mal encontra a camisa da seleção brasileira. Da seleção brasileira você encontra. Ah, Entendeu? mas é Mas sem justamente essa clube, falta de exploração da marca, né? Dos clubes. exatamente, cara. Que é- Se você for outro dia eu até tirei uma foto, acho que eu postei alguma coisa no Facebook. No aeroporto de Bangkok, na Tailândia, tem um shopping do Lister. Então. E aí Dentro do você vê aeroporto tem um que, ó, shopping próprio, só vende que, produto do que, Lister. que apesar de ter Entendeu? tido título recente, foi um time pequeno, né? De uma Não, um time expressão pequeno, mas é um time desse pequeno. tamanho, relação, exato. Exatamente, entendeu? Lá Né? os caras têm torcida organizada do Manchester United, do City, do Chelsea, que os caras se reúnem para ver jogo. Entendeu? Exatamente. Agora em dezembro a gente teve o campeonato de Masters aqui, Legends Sim, Cup. The Né? Legends Cup. Fantástico. A gente acompanhou o pessoal do Bayern de Munique. Eles jogaram, o torneio foi no domingo, no sábado a gente teve um treinamento deles à tarde, mas no sábado de manhã os caras pegaram todos os ex-atletas, né, os veteranos, as lendas, os caras levaram num pub aqui em São Paulo, onde se reuniu o fã-clube do Bayern para assistir o jogo junto com os ex-atletas, cara. Tirar foto, Exatamente. fazer aquela resenha, botar com os caras, entendeu? E Isso é envolvimento, engajamento. A torcida aqui canta em alemão, cara. Canta os hinos que o cara canta no estádio lá em Munique, cara. Tem cara algum ficam alemão na loucos, né, torcida? Fábio? Nenhum, é tudo brasileiro, cara. Entendeu, cara? Então, assim, mas o que os caras fazem? Os caras investem no marketing, todos os torcedores com a camisa do clube. Então, assim, nisso daí a nossa visão, nós perdemos de 1.000-0 para os caras. É verdade. E é justamente isso. Agora o Voltaire até voltando aqui. O Flamengo é uma potência, é um fenômeno, é diferente, eu não tenho dúvidas disso. E ele cita o seguinte, se o Flamengo não jogasse estadual e fizesse excursões, como era no passado, poderia ser diferente. Eu não sei porque isso teria que passar por outra estratégia de marketing, né? De aproveitamento da imagem, como tu tem batido Sim. nisso, né, Fábio? Tanto. Na verdade, assim, com quem que a gente estava falando? Tá falando com o Sérgio Moura, que é um especialista de marketing, né, na semana passada. E ele está falando assim, o problema, um dos problemas dos nossos clubes é a questão política, né? É muito mais político do que profissional. É essa estrutura que eu falo que nós podíamos copiar do clube europeu, entendeu? O presidente, eu sou o presidente, ganhei a eleição do meu clube. Aí eu vou contratar o Bernardo, que é médico, e vou colocar o Bernardo para ser o diretor de marketing do meu clube. Não pode porque dar é certo, parceiro, cara. Não é a área do cara. Porque é parceiro, porque me apoiou. Entendeu? Às vezes porque então, tem assim, apoio político, tem voto no conselho, né? Exatamente, entendeu, cara? Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente tem para evoluir. A gente tem mercado para isso, a gente tem torcida para isso, a gente tem camisa para isso. Exatamente. Entendeu? Mas é muito pouco explorado. A gente pode explorar muito mais. Aí, por exemplo, os nossos clubes, para você ver, os caras têm a oportunidade de jogar a Florida Cup no começo do ano. Os caras não mandam o time principal, cara. Eles mandam a molecada. Entendeu? É uma puta oportunidade de um mercado gigantesco, que é o mercado que está iniciando, o norte-americano. Mais cresce. Que mais cresce, que gera bilhões com clubes horríveis, entendeu? Mas que os caras são gigantes no marketing. Nós mandamos nada contra os garotos, mas manda o clube principal, começa de criar o engajamento com a tua torcida, um monte de brasileiro que tá lá. Não, a gente manda o terceiro time para participar, entendeu? Exato. E então aí é complicado.
Vai até de encontro ao que o Voltaire pensa, a questão do estadual. Qual que é o valor do estadual para o clube? Não seria mais interessante o clube entrar ali com a molecada estadual e ir fazer o Florida Cup com o time principal? É o maior mercado Então, consumidor do mundo, o maior mercado consumidor do mundo, é o mercado mais rico do mundo e é o mercado que o futebol... O Flávio Augusto, dono do Orlando City, né? O Flávio Augusto tem sim, batido muito nisso. Ele fala, ele vendeu cotas do estádio, né, Fábio? É uma coisa sensacional, ele vendeu diversas sim, cotas do estádio a 500 mil cada cota. Então, é uma estratégia impensável no Brasil. E a gente tem, e se a gente for pensar que a sim. gente tem arenas, tipo a arena do Atlético Paranaense, que é no centro de Curitiba, que é uma puta arena, um negócio muito legal. A gente tem a Allianz Arena, que toda hora tem show na Allianz Arena. A Allianz Arena é um legítimo complexo multiuso. E mesmo assim é difícil de vender o name rights, né? Até isso é difícil Sim. de Não, ter, né? porque aí nós não temos o apoio da. Aí quando vai transmitir o jogo na Globo é Arena Palmeiras. Entendeu? Exatamente, porque Aí vai transmitir um jogo do Red Bull é RB Brasil. é RB Brasil. Não Entendeu? valoriza quem está investindo pelo esporte nacional, né? Entendeu, cara? Então, assim, mas isso vai muito dos clubes, entendeu? Eu acho que vai chegar um ponto que esses caras vão falar assim, pô, a hora que eu não precisar mais. O Red Bull, eu acho que é um exemplo legal disso. Entendeu? Eu não dependo da cota de patrocínio que vem da TV. Então, assim, se você não falar que eu sou Red Bull Bragantino, eu não Eu vou tô deixar você fora. transmitir o meu jogo. E aí? Ponto. Foi o que o Exatamente. Palmeiras fez. Foi. Eu assisti um jogo do Palmeiras na TV, eu não vi todos. Eu vi um jogo, mas pelo que eu vi nas placas em volta do estádio, estavam passando os patrocinadores do Palmeiras. Eu não sei se foi em todos os jogos. Eu assisti um jogo só, estavam em volta lá, só Todos passava a eles. Crefisa e. Entendeu? Exatamente. Não eram os Crefisa, patrocinadores da Adidas. Globo. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque Exato. os caras bateram o pé. Falaram assim, então, se não pagar o que eu quero e se não me valorizar, eu não vou fazer um contrato com vocês, eu vou vender o meu jogo pro Facebook, vou transmitir por minha Perfeito. conta. E Que aí nem o rebentou Atlético os caras, Paranaense entendeu? fez. Como o Exatamente. Atlético Paranaense fez, entendeu? É. Só que aí precisa. A gente tá bem atrasado nisso, cara. Tá. Entendeu? Até porque até a internet da gente é difícil, né? Eu tô aqui, tô no litoral, por exemplo, é difícil a gente até fazer uma live. Imagina ver o jogo. O Voltaire está falando sobre a internacionalização do Flamengo em Portugal. É por causa do Jorge Jesus, cara. Eu quero saber quando o Jorge Jesus Ah, sair se vai continuar o português assistindo o jogo do Flamengo. E não só é, do é. Flamengo. Né? Há bastante anos atrás, eu levei uma proposta para o dono da TV na Tailândia de transmitir o Campeonato Brasileiro. O cara não quis. O cara falou, não, isso aí não dá dinheiro, cara. O que dá dinheiro aqui é... Eu preciso transmitir o Campeonato Inglês, cara. Futebol brasileiro É. não dá, ninguém conhece o jogador. Futebol inglês aqui eu transmito, pô, tem fã-clube, eu vendo cota de patrocínio, eu tenho... Não, é isso que eu faço. E aí o cara recusou, entendeu? Então, assim, mas precisa, como ele falou aqui, é um trabalho de formiguinha, cara, entendeu? Internacionalizar a Exatamente. marca é um trabalho de formiguinha. Os caras, o Flamengo, por exemplo, tem um site em inglês, um site em chinês, em japonês, para poder o torcedor de lá entrar, aí o cara não fala português, cara. É. Entendeu? Aí fica difícil. E Entendeu? a Então gente. isso é o básico. Nós estamos falando coisa básica do básico, né, cara? É, bem básico. E assim, Fábio, às vezes a gente não tem nem a noção do poder das nossas marcas. Eu tive uma cena que eu Sim, vivi recentemente, impressionante. Eu estava na Vila Belmiro, no estádio, tá? Não era um dia de jogo, era um dia que não tinha jogo. Eu estava aí por acaso na loja do Santos e entrou uma excursão de coreanos. Uma excursão de coreanos. Eles entraram na loja e eles pegavam todas as peças que tinha escrito assim, ó, Football Kingdom, por causa do Pelé. sim. Então, A marca mais conhecida fora do Brasil de clubes é o Santos, cara, por causa do Pelé. então justamente, então eles têm essa idolatria ainda. É o rei do futebol. Ele é, Sim, e a gente, como brasileiro, o Pelé é o Brasil, né? São coisas que se misturam sim. e a gente, como clubes, talvez não tenha conseguido explorar. O que eu vi, aqueles meninos, e eram uns menininhos,
cara, era uma molecada, assim. E o que eu vi eles levar, cada um pegando 3, 4 camisas, e se tivesse escrito o Football Kingdom, aí então eles quase brigavam pelas camisas, cara. Eles secaram a loja, Fábio. Eles secaram a loja, cara. Eles limparam a loja. Então, e é uma coisa assim e aí lá fora eles não têm. Vai ver se tu acha uma camiseta do Santos fora do Brasil. Não tem, não, cara. Não acha. É mal explorado. É uma mal marca gigante fora. Acho que é a única explorado. marca grande fora que nós temos em termos de clube. E é mal explorado. Entendeu? Eu trouxe um amigo, veio um amigo da Inglaterra, ele viu o Pelé jogar. O Pelé foi jogar na cidade dele quando ele era moleque. E ele viu, ele conta a história, aí ele veio e falou, não, vou te levar no Santos. Aí eu levei ele ver um jogo de Master do Santos. Putz, o cara ficou apaixonado. Aí depois levei ele no Santos e levei ele ver um treino, cara. Aí encontrou com o Edinho, filho do Pelé. Putz, o cara ficou deslumbrado, entendeu? Mas assim, ele viu quando era criança, como o próprio Voltaire falou, quando os caras iam para a Europa jogar lá, Ramon de Carranza, os torneios lá, entendeu? Hoje a gente não vai. Nosso calendário não permite, não tem data, entendeu? Ele até tá falando aqui que ele esteve em Oxford no final dos anos 80, tinha uma camisa do Flamengo. Justamente, dos anos 80 tinha, agora a gente não tem. É impressionante. Não tem né? mais. Não, de repente tem. A gente tá falando assim, não tem. De repente, no modo geral, né? Mas assim, é muito pouco, cara. Para ser um clube que tem, eu não sei, 30 milhões de torcedores, não sei quantos são, 40 milhões de torcedores, e aí você não acha, entendeu? É o mesmo caso do Corinthians, que são as duas maiores torcidas do Brasil, mal exploradas, né, cara? Mal trabalhadas, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem muito para crescer. A gente pode ganhar muito esse mercado, mas precisa ter pessoas que tenham essa visão, né? Exatamente. Exatamente. E a própria essa questão aí, a gente vê o próprio Voltaire falando que vai voltar a ter. Que bom, tomara que o Brasil volte a ter. Todos os clubes possam se estruturar para voltar a ter a sua imagem um pouquinho mais, principalmente os times que estão disputando essas competições, os times vão para o Mundial, interclubes, e tem muita gente que não conhece os clubes do Brasil indo lá jogar. Tem que fazer excursões de marketing antes dos jogos para as pessoas saberem quem vai jogar, como aconteceu recentemente com os clubes indo para lá, né? Precisa tomar isso, precisa ter um projeto realmente desenhado para daqui 5, daqui 10 anos, esses clubes terem uma visibilidade como hoje todos os europeus têm aqui. Né? Os caras vendem aqui, os caras nada de braçada. Se perguntar às vezes pro garoto, ele prefere comprar a camisa do Cristiano Ronaldo do que comprar a camisa do time que a gente torce. É verdade. É mesmo. Então, acho que então quer dizer que tem mercado para a gente crescer, entendeu? Tem muito que a gente pode desenvolver. Só que é um trabalho assim. Precisa ter alguém visionário que fala assim, puta, isso aqui mesmo que eu posso fazer. Né? Acho que uma grande oportunidade teve agora o Honda, o Botafogo contratou, que é um projeto que eu acho legal, que é um jogador top do Japão que veio. Não é um... Maior ídolo do Japão. Maior ídolo. O Corinthians fez isso há alguns anos atrás com o Rizal. Que ninguém conhece. É um jogador que nem na China os caras não conheciam o cara. Se imagina que aqui a gente ia conhecer? Lógico que não deu certo, entendeu? Mas são estratégias, né, Fábio? Até porque o mercado chinês é um mercado gigantesco. Né? Então, mas aí você pega o capitão da seleção, que tem a questão de hierarquia desse, e traz o capitão da seleção para jogar aqui no Corinthians, no Flamengo. Aí, todo chinês vai torcer pelo clube brasileiro. Aí você vai vender camisa lá, entendeu? Você vai começar de ganhar o mercado, de ter visibilidade, cara. Então, assim, é muito assim, precisa ter um planejamento, entendeu? Mas é aquele entendimento, às vezes, de apostar no marketing, né? Sim. Precisa entender que o marketing é uma ferramenta que vai trazer benefícios para o clube, né? Uma lembrança recente, assim, quando o Flamengo anunciou o Ronaldinho Gaúcho, o Flamengo vendeu absurdos em material do Ronaldinho Gaúcho. Sim.
E que, claro, é uma marca, é um cara totalmente diferente, mas é um exemplo de marca. O Botafogo já fez isso lá atrás quando trouxe o Seedorf, né? Guardadas as... Não, que são grandes craques, ficou todo mundo lá, saiu mundialmente. Pô, o Ronaldinho Gaúcho foi pro Flamengo. Exatamente. Entendeu? O Ronaldo Fenômeno quando veio pro Corinthians. Entendeu? Então são caras de um nível que tem a força de poder mostrar. Mas precisa dar continuidade, né? Porque senão o cara aparece, aí o cara saiu, sumiu, cadê? Pô, ninguém mais lembra. Da mesma forma que o Walter está falando aqui, que o Flamengo, que o pessoal em Portugal torce para o Flamengo, aqui tem essa simpatia. Quem é simpatizante do Jorge Jesus lá, com certeza, pela história dele no futebol português. Mas o Flamengo tem que dar continuidade nesse trabalho. Porque é um trabalho que está acontecendo agora, como você falou, está acontecendo em função do Jorge Jesus aqui no Flamengo. A hora que ele for embora, o Flamengo precisa dar uma forma de dar uma continuidade. Continuar dando continuidade, né? Exatamente. De explorar esse mercado, o Walter falou, pode ser amistosos, pode ser ir lá, vai para Portugal jogar com o Benfica. Beleza, explora essa ideia. Cria, de repente, um torneio aqui de pré-temporada, igual eram, existe até hoje, Ramon de Carranza. Cria um torneio de pré-temporada e traz o clube europeu, tenta encaixar uma data com os caras, entendeu? Exatamente. E aqui também, que às vezes o nosso calendário ele não permite que se pense nesse tipo de alternativa. Porque o nosso calendário é esguelado e que esse ano, nessa desgraça toda que a gente está vivendo nesse momento, e talvez seja desse momento que venham as soluções para o nosso calendário, não é, Fábio? Talvez seja agora, é com a corda no pescoço que a gente tem então, necessidade de... Né? Exatamente, porque às vezes tem jogo, Fábio, o futebol é fantástico, é muito legal ter o Grêmio indo jogar lá no São Luís de Juí, lá no Fundão. É muito legal o Flamengo jogar lá no quase Minas Gerais. É legal, mas por outro lado, para o clube às vezes é desgastante também, né? É uma discussão também interessante para se ter. Outra discussão, os campeonatos estaduais, né, cara? Até que ponto que eles são... É complicado, só existe no Brasil, né? Como que você explica pro cara lá fora? Os caras buscam, às vezes, questão de estatística, scout, os caras não acham, os brasileiros não jogam de janeiro até maio. Porque não tem, não conta. Não tem campeonato estadual, cara. Não conta, não aparece. E não conta mesmo, porque o campeonato estadual é quanto perna de pau que a gente viu ser ídolo em campeonato estadual. Quanto jogador que enganou só, fez gol pra caramba, que fez não sei o quê, mas jogando contra... Qual que é o nível de exigência? Qual que é o nível de preparo? Entendeu? Então, assim, acho que agora é um momento legal de repensar mesmo, de parar e ver o que vai acontecer, mas na verdade acho que ninguém sabe de nada que vai acontecer, cara. Ninguém tá... Os caras estão mais perdidos que cego em procissão. É verdade, Fábio. E dá dó, hein? Eu tô e dá até saudade, né? Até a gente que... Hoje eu vi um campinho de futebol aqui no lugar que eu tô aqui no condomínio, aqui no litoral, eu vi o campinho de futebol lá, eu disse, nossa, que pena que eu não trouxe a minha chuteira, que eu não tenho a minha chuteira aqui. Não pode? Não pode, cara! Não adianta nada. A gente tá ferrado. Vai voltar sem torcida, vai voltar... Ninguém sabe comenta, né? Ninguém sabe o tempo que vai demorar, é complicado, né, cara? Tomara que volte logo, que volte tudo ao normal, que a gente se adapte, que a gente melhore, que a gente evolua, que a gente tenha novas ideias e as coisas funcionem, né, cara? Exatamente. Tá precisando, né? Mas legal, Bernardo. Estamos quase acabando a segunda hora da resenha aí. Te agradeço aí. Junto. Agradeço o pessoal aí que nos acompanhou aí. É isso aí. Trocando ideias. Muito legal, Fábio. Obrigado aí pelo teu tempo aí, pelo papo. Vamos fazer outras vezes. A gente não sabe aí quanto tempo nós ainda vamos ficar trancados. Mas a gente vai vendo, vamos tocando, esperando, a esperança que passe logo isso tudo, né? É isso. Quem sabe a próxima a gente faz lá em São Paulo comendo churrasco. O Flavinho, o Bernardo é uma miguelão, falou, meu pai tá vindo aí, vai ter um churrasco e tal. Eu falei, legal, né, cara? Que nada, é só conversa.
É. Pô, não deu, né? Ele não veio, Ele não veio, pô, tá lá, deu uma pedalada na gente. tá lá escondido. É, não, mas lá ainda tá bom, lá acho que não tem nenhum caso ainda, né? Não, não tem nenhum caso, lá tem que ficar lá mesmo. Tem que Tá, ficar por lá mesmo. tranquilo, Não, tranquilo. mas legal. Fábio, Mas daqui a pouco isso cara, vai passar e tudo volta ao normal. Mas verdade. beleza, Fábio, cara. te agradeço aí pelo espaço, pela resenha, foi muito legal estar aí acompanhando, aprendendo sempre, né? E as pessoas que estão aí também, meu, obrigado. Um abraço, Daniel, a Lu aí, um beijo, o pai, todo mundo que está aí, né? Não, isso aí é. Obrigado, pessoal. Amanhã a gente vai ter um bate-papo com o professor Marcelo, né? Ele é especialista em alta performance, coaching, é um cara que trabalha nessa parte motivacional com atletas de alto rendimento. Então, já estão todos convidados aí, né? E talvez amanhã a gente consiga anunciar um projeto que a gente está desenvolvendo aí nos últimos 3 dias. Estamos trabalhando igual a gente grande aí, tentando fechar algum negócio para a próxima semana. Se der certo, vai ser um negócio bem bacana aí para a gente poder ajudar aí a galera aí que está passando por dificuldade aí por conta do vírus aí. Mas ainda não está 100%, está pronto, mas a gente ainda está faltando alguns detalhes para a gente anunciar a resenha, mas vai ser um negócio bem legal, até para envolver a gente, torcida, nesse tempo aí. Beleza, pessoal? Mas, brigadão, uma boa noite aí a todos aí. Brigadão, Bernardo. Valeu, Fábio, eu Bom te descanso aí, agradeço aí. aproveita bastante aí, que aqui estamos tudo trancadinho. Aqui também, só muda a paisagem. Então, Mas beleza. segue a mesma. Uma Valeu, meu boa noite amigão, a um todos abração. aí. Um abração.